Próxima atração no canal 25. Olá! Hoje o nosso programa vai entrevistar o Júnior, que é professor de Libras da Unianchieta e coordenador da pós-graduação. Tudo bem, Júnior? Tudo bem, Flávio, com você? Tudo jóia, graças a Deus. Ver. Que bom, né? Você tá aqui. Juninho, conta pra gente como é que é o teu trabalho. Flávia, atualmente eu sou professor do curso de Língua Brasileira de Sinais e Educação de Surdos lá do Unianchieta. Eu dou aula nos cursos de licenciatura, pedagogia, matemática, educação física, biologia, letras e dou outras disciplinas também, mas o trabalho muito legal que a gente está desenvolvendo agora é o curso de pós-graduação em Libras e Educação Bilíngue para Surdos. Eu coordeno esse curso de pós-graduação e nós temos alunos que são professores, psicólogos, profissionais da área da saúde que estão se capacitando não só na língua de sinais, mas nos processos de ensino-aprendizagem de educação de surdos para programas, projetos, serviços e atendimento especializado. A gente percebe que no Brasil isso está ganhando uma dimensão bem grande, né? Essa questão de estar incluindo o surdo dentro do trabalho, das escolas, que antigamente a gente não via. Como é que é a tua percepção a respeito disso? Hoje você é professor de uma pós-graduação nessa área, antes nem se ouvia falar. Exatamente. Né? Como é que isso mudou? A história muda de 20 anos, 30 anos atrás para agora? Na verdade, se nós pensarmos historicamente, todas as pessoas com deficiência, todas as pessoas que tinham algum tipo de incapacidade pelo olhar do outro, eles eram completamente exterminados da sociedade, eliminados, ficavam à margem, realmente. E chegou um tempo que estar à margem, fora, excluído totalmente, não podia, né? Não faz parte do politicamente correto. Então essa agenda, essa política de educação inclusiva que circula no ambiente educacional, social, ela é uma tentativa de tentar minimizar essa exclusão, de tentar resgatar, né, essas pessoas que estavam no anonimato, que estavam fora, completamente fora, e tentar incluí-las de alguma forma. Eu não trabalho muito nessa perspectiva, vou falar a verdade para você, porque eu não acredito que essa inclusão total, em que essa pessoa esteja totalmente, 100% incluída, realmente existe. Isso é um desejo. Talvez eu possa olhar para você e perguntar para você, você se sente totalmente incluída? Você está nesse lugar que não é à margem, com todas as suas necessidades atendidas? Talvez não. Né? Então, a inclusão, na verdade, com a qual nós trabalhamos, é num outro caminho. É tentar minimizar essa exclusão, é tentar fazer com que esse outro que estava longe esteja mais próximo, mas continue sendo ele. No caso do surdo, há um movimento, uma luta dos surdos nos últimos 30 anos, nos últimos 20 anos, mas que ganhou uma força muito grande nos últimos 10 anos. Primeiro com a oficialização da Língua Brasileira de Sinais, no dia 24 de abril de 2002, como língua oficial do país, e o decreto que regulamenta essa lei em 2005. Depois de 2006, da regulamentação, cursos de pós-graduação, de formação de professores de intérpretes começaram a pipocar em todo o país, inclusive aqui em Jundiaí. Então, esse curso ele surge dessa necessidade de atender uma demanda que era completamente oprimida. E agora tem um lugar, um espaço na escola, que não é um lugar de inclusão, mas é um lugar de um acesso real em que ele pode falar a sua própria língua, a língua brasileira de sinais. Quando eu era criança, eu percebia que os surdos não frequentavam a escola. Ou quando eles começavam a frequentar, eles acabavam abandonando porque não tinham um professor que pudesse compreendê-lo, né, dentro do universo que ele vive. Hoje eu ainda tenho dúvida, será que não era para a gente dar o curso de Libras para as crianças? Porque como que começa a comunicação com o surdo? Como que eu, Flávia, vou me comunicar com o surdo se eu não sei falar a língua dele? Excelente percepção, Flávia. Primeiro por que as pessoas se interessam pela língua de sinais? É uma relação de fascínio ou de estranhamento. Fascínio porque acham bonito, veem na televisão, veem
nas igrejas, aquela língua sendo falada, ou numa música, no hino nacional, e aquilo é fascinante. Ou pelo estranhamento. Quando você vê um grupo de surdos falando e eles falam rapidamente, com caras e bocas, né? E algumas pessoas chegam a dizer, bastante gestual, e as pessoas chegam a dizer assim, nossa, coitado, ele é deficiente, mas na verdade aquilo que ele está vendo é a língua dele, que é aquilo que ele tem de melhor. Então essa relação de fascínio e estranhamento, ela não pode ser isso que subsidia o aprendizado da língua de sinais. Realmente, na escola, a inclusão da Libras como disciplina, como inglês, como artes, ela devia acontecer. Na verdade, a legislação está caminhando nesse sentido, de fazer com que a língua de sinais seja uma língua para ser falada por todas as pessoas, porque é uma língua oficial do país. E se a gente começar na educação infantil, como as experiências que a gente tem de alunos surdos, desde a educação infantil, passando pelo ensino fundamental, que estudam com crianças ouvintes, elas crescem aprendendo a língua de sinais e lá na frente não tem preconceito, não tem diferença, porque todos sabem a língua. É isso que eu acho importante, né? Eu fico vendo a dificuldade que a gente tem e o preconceito que se cria em relação ao surdo, né? Sem necessidade nenhuma. Eu vejo uma dificuldade, por exemplo, no atendimento à saúde. Flávia, a área da saúde é um caso seríssimo. Eu comento com os meus alunos que tanto o profissional da área da enfermagem, odontologia, o médico, seria primordial saber essa língua. Porque os pacientes, existem muitos pacientes surdos, clientes que realmente serão atendidos que são surdos e que acabam ficando com um atendimento que é extremamente distante, um atendimento que não é humanizado, né? Então, se você pensar uma menina, por exemplo, com uma queixa de ordem ginecológica, 14, 15 anos, passou por uma experiência sexual e não foi tão bem sucedida por algum motivo, e ela quer se aconselhar, ela quer saber o que está acontecendo com o corpo dela e procura uma UBS, né? E chegando lá, ela quer explicar o que aconteceu, então ninguém entende aquilo que ela está tentando dizer. Aí pedem para chamar a mãe, para chamar o intérprete, ela não quer compartilhar isso com uma outra pessoa. É algo muito dela, muito pessoal. E ela acaba tendo um atendimento que, por mais que há uma tentativa de fazer-se entender, ela não compreende na totalidade e acaba sendo uma terceira pessoa que acaba sabendo informações sobre ela, sobre o corpo dela antes dela mesma. Então, para a área da saúde seria fundamental, e a legislação procura nesse sentido que o poder público procure alternativas em todas as esferas de governo para que esses profissionais da área da saúde sejam capacitados em língua de sinais. Isso ainda é um movimento, nós sabemos que ainda é distante, mas o Unianchieta, por exemplo, tem recebido muitos alunos da área da enfermagem, terapia ocupacional, nutrição, profissionais da educação física que estão se preparando nesse sentido para ter uma comunicação efetiva com essas pessoas. Eu acho fantástico, é fundamental, né? Fundamental, porque a gente percebe também que o surdo, ele tem uma visão do mundo diferente da nossa. Certamente. Até por conta da linguagem e da forma como ele compreende. O universo dele é muito diferente do nosso. É extremamente pela visualidade. Sim. Nós somos muito orais, auditivos, Isso. é falar, ouvir, a música, o som das coisas, né? E o surdo é muito mais pela visualidade. E também na questão da percepção do tato, né? E aí você percebe que quando você passa uma informação para ele, ele não capta. Né? Fica naquela coisa de entendi, mas você sabe que dentro da pessoa ela não entendeu. Né? Você está falando na área da saúde, por exemplo. Na área de saúde, ou até para você dar uma informação na rua. Mesmo que ele tenha uma pessoa que fale a linguagem dele, ele não vai compreender perfeitamente aquela informação que você passou. Se você Ele vai ter que interpretar aquela informação. Pois é, se você pensar o inverso, um professor surdo, mestre em educação, dando uma palestra sobre ensino, sobre cultura na educação. A gente também, se não souber a língua de sinais, não vai entender nada. Absolutamente nada. Porque ele está falando a partir da língua de sinais e a gente não tem essa compreensão. Então é dos dois lados, mas eles se esforçam muito, viu? Escrevendo, fazendo leitura labial, com a própria língua de sinais, tentando. E nós, quanto a gente tem tentado? Né? Quando eu comecei, não tinha quase ninguém. Né? Comecei, eram pouquíssimas pessoas, era algo muito difícil, não havia legislação, havia muitos conflitos, muitos embates políticos e aos poucos isso foi abrindo espaço para que essa língua pudesse ser falada por eles, pela família deles. Aliás, família é um problema
complicado, né? Porque há toda uma divergência ainda se o surdo ele deve ser oralizado ou ele deve ser falante da língua de sinais. Eu acredito que dos dois, né? Quanto mais possibilidades ele tiver, melhor. Mas muitos pais ainda são resistentes em falar a língua de sinais. Eu conheço pais que eu já falei para eles num atendimento dizendo, olha, o seu filho está pequeno, vamos aprender língua de sinais, ainda dá tempo, é possível. E certamente um dia que ele precisar de um conselho, que ele precisar de uma conversa amiga, talvez ele vá procurar com um psicólogo, com um fonoaudiólogo e não com você, porque você não fala a língua que ele fala. E eu percebo que também a família acaba tendo uma resistência e um preconceito. Quando nasce uma criança surda, principalmente a criança que não vai conseguir fazer um transplante, que não vai conseguir usar um aparelho, a família bloqueia, ela tem uma resistência. Essa resistência está no próprio desejo, né? De gerar uma criança saudável, perfeita, saudável. Mas isso não acontece sempre, né? E o trauma não acontece sempre, mas o trauma maior talvez seja quando um profissional vem e por não ter informação, acaba delineando um caminho para o seu filho que não é aquele caminho que você desejaria para ele. E às vezes tem formas e formas de você comunicar o diagnóstico dessa surdez e mostrar referenciais adultos surdos bem-sucedidos. Né? Alguns alunos surdos meus de 7, 8, 9 anos, eles achavam, uma menina perguntou assim para mim, olha, quando eu crescer, eu vou ser igual a minha mãe. Eu falei, que legal, ela falando em língua de sinais para mim. Que legal, você vai ser igual a sua mãe. Eu vou ouvir. Como assim você vai ouvir? Né? Porque, veja, eu sou pequena e sou surda. Ela é grande, ela ouve. Então eu vou ser ouvinte quando eu crescer. Na verdade, isso era um equívoco dela. Por quê? Porque ela não tinha adultos surdos, falantes da língua de sinais, bem-sucedidos próximo dela. E foi isso que a gente trouxe. A partir disso, muda um pouco de figura. Né? Muda um pouco qual é a percepção que esses pais têm de ver que existem arquitetos surdos, né? Profissionais bem-sucedidos que são surdos, que têm uma vida completamente normal, casados, bem-sucedidos. Bacana. Muito legal, né? Muito legal saber disso. Nós vamos para um breve intervalo e nós já voltamos. A loja Labelle Beauté traz um novo conceito de compras. São diversos produtos da linha nacional e importado, que irão deixá-la mais linda, elegante e perfumada. O atendimento é individual e personalizado. Aqui você pode fazer uma avaliação do seu tipo de pele e escolher o produto mais adequado para você. O espaço é perfeito para quem prioriza qualidade, bom gosto e tranquilidade em suas compras. As melhores marcas e produtos estão à sua disposição. Venha conferir. Labelle Beauté, a loja da beleza. Voltamos com notícias do bem, com o Juninho. E eu queria saber, Juninho, o que motivou você a trabalhar com sinais, com a linguagem de sinais? Se eu te falar que foi um programa como o seu, você acredita? Acredito. Que bom. Foi durante uma entrevista, há muitos anos atrás, eu estava escutando apenas e tinha uma pessoa falando sobre si mesma, dizendo assim, olha, eu namoro, eu estudo, eu trabalho, eu quero, eu posso. Eu achei aquilo muito estranho, né? Porque na época não tinha esses programas que as pessoas abrem a vida e contam tudo o que está acontecendo. Quando a câmera virou, era um rapaz surdo que estava dizendo. E aquela pessoa que estava com o microfone estava interpretando aquilo que ele estava dizendo. A partir daquele momento, eu procurei isso na televisão o tempo inteiro. Eu queria saber como assim falar tudo aquilo sem movimentar a boca, sem falar oralmente. Para mim foi incrível. E a partir disso eu fui tendo uma série de experiências, em termos até de autoconhecimento, de uma busca minha, né, em torno da linguagem, em torno de conhecer essa língua. E eu fui tendo uma série de experiências e acabei encontrando um grupo de surdos em Itatiba. Nós fizemos uma movimentação com esses surdos, fomos aprendendo língua de sinais juntos. Aí eu fui para São Paulo, para o Rio, para outros estados aprender essa língua e fui levando para Itatiba. Esse grupo cresceu. Simultaneamente, o Instituto Fala, que é um centro de desenvolvimento para surdos, tinha sido fundado em 99. E aí eu me uni a esse grupo de mães.
e nós desenvolvemos um trabalho lá durante anos. Hoje Itatiba tem um centro maravilhoso, mais de 10 anos existe esse centro de desenvolvimento e os surdos lá, da educação infantil até a educação de jovens e adultos, estão garantidos no aprendizado da língua de sinais. Mas o começo foi bem complicado. Minha mãe me via treinando no espelho, caras e bocas, a língua, e o pessoal achava que eu era meio doido. Mas essa maluquice toda, ela tomou corpo. E hoje em Jundiaí, por exemplo, nós já tivemos centenas e centenas de alunos, temos a nossa segunda turma de pós-graduação, enfim, eu tô aqui falando com você. Quem sabe alguém não esteja assistindo, né? E querendo aprender também, né? Com certeza, que desperte essa motivação na pessoa, né? Eu sempre gostei, eu estava te falando agora há pouco que desde criança eu tinha essa preocupação com os sinais, que eu achava assim, se eu tiver um amiguinho na minha sala de aula que não que é surdo, como é que eu vou fazer? E eu lembro bastante do programinha da Xuxa, e a Xuxa tinha um alfabeto, e eu decorava o alfabeto também, eu achava um barato aquilo, porque eu pensava na importância disso para um futuro, né? Pelo menos eu tenho que falar um oi, um tchau, alguma coisa assim. Eu sentia dentro de mim que eu necessitava. Hoje eu já acho que eu preciso de muito mais que um oi e um tchau, né? Queria bater altos papos com a galera, né? E eles estão super dispostos, né? Nós temos aqui em Jundiaí o Clube dos Surdos, que fica ali no centro da cidade, e às sextas-feiras, sábado e domingo, eles estão lá dispostos a bate-papo, descontração, piada. Compartilhar com essa língua, e muitas pessoas vão lá para poder aprender língua de sinais. Eu acho que vale super a pena. Não tem só o Anchieta, tem o Clube dos Surdos, tem a própria Teal, que também desenvolve um trabalho muito bonito, e eles estão dispostos para aprender, então precisa entrar no meio deles e ver o que acontece ou fazer um curso lá com a gente. Agora, sabe o que é mais incrível? Quando você era pequenininha, você viu um aluno surdo na sala de aula e você sabia que ele era surdo, tinha uma deficiência auditiva e tal. Mas você sabe que a deficiência auditiva não é uma deficiência aparente. Sim. É diferente de você usar cadeira de rodas, usar uma bengala no caso do cego, né? Enfim, alguma situação em que você olha para a pessoa e sabe que ela é surda. O surdo, você sabe que ele é surdo por conta da comunicação. Sim. Então, de repente, você pode cruzar no seu dia a dia com várias pessoas surdas sem ter noção de que elas são. Né? E aí no momento que ela começa a falar a língua de sinais, vem aquilo que eu estava te falando sobre fascínio e sobre estranhamento. Ela começa a falar a língua de sinais e sua reação pode ser: nossa, coitado, ele é deficiente. Quer dizer, a língua dele faz com que ele seja visto como deficiente, né? Porque descobre então ali a ausência da audição, ele é surdo. Sim. A gente não faz isso com o americano, né? Vê o americano no shopping falando a língua dele, a gente fala: nossa, coitadinho do americano, que dó. Não ele é fala americano, a nossa não. língua, a gente ainda tenta falar alguma coisa com ele. E ele, acha chique, acha legal, acha bonito, né? E no caso do surdo, não. A língua de sinais, se não é um fascínio de você achar bonito, denuncia uma deficiência, uma ausência, uma falta. Então, muitas vezes isso de forma pejorativa. É porque a gente aprendeu assim, né? Os deficientes antigamente, eles ficavam trancados dentro de casa, eles não saíam, né? Você não via gente na rua que era deficiente, físico, né, mental, eles não saíam de casa. Temos de acessibilidade zero, né? Zero. E no caso do surdo, essa questão comunicacional é pior ainda, porque ainda você consegue colocar rampas, você consegue montar algumas estruturas, mas para aprender uma língua, a pessoa precisa desejar e querer aprender a língua. Sim, com certeza. Eu acho que tem tudo a ver com você. Você que gosta dessa relação do bem-estar, passa notícias do bem para as pessoas, e tem tudo a ver com o corpo, a língua de sinais. Língua de sinais é corpo. Né? O que é língua? É essa boca que fala? Esse aparelho fonoarticulatório é língua, e esse aparelho é corpo. As mãos, o rosto, os ombros, né? Esse movimento também é corpo. Então é possível falar a língua de sinais, porque é uma relação muito intensa com o corpo. Então é maravilhoso. Não tem como esconder, não tem como fingir. Não, com certeza. E outra, né? Todo mundo pode ler, né? Quem sabe fazer a leitura da língua de sinais consegue, você está do outro lado da rua, exemplo, e a pessoa sabe o que está sendo falado. Então não tem mentira no meio dessa história, né? Não dá para você mentir, tentar enganar, porque é impossível, né? Qualquer um pode te filmar, pode ler aquilo que você está falando, né? Não fica uma coisa no anônimo, né? No anonimato. Você tem que se mostrar, não tem jeito. Sim. Eu pensei em algo para te dizer aqui, para te contar, quando você me chamou, me fez o convite, né? Uma experiência muito interessante que tem a ver com isso, né? Duas coisas. Eu perguntei para um grupo de surdos, eles eram adolescentes ainda, o que é ser surdo? E eles, como assim?
É a mesma coisa que eu perguntar o que é ser branco, o que é ser negro, o que é ser homossexual, o que é ser, né, gordo, magro, enfim, alto, baixo. E eu comecei a pensar então o que é ser ouvinte, o que é ser como eu e você é, o que é ouvir, mas não uma resposta assim, é ouvir, não. Eu pensando bastante, eu cheguei a uma consideração que eu acho que é interessante, que ser ouvinte é não ter que fundamentalmente olhar nos olhos para se comunicar. Eu posso virar o meu rosto e você vai continuar entendendo aquilo que estou dizendo num outro cômodo, num outro espaço. Sim. Ser surdo é ter que fundamentalmente olhar nos olhos para se comunicar, porque a língua de sinais é visual. Sem o contato visual, não tem como eu falar de costas e falar essa língua. Essa língua é visual, é de frente, olho no olho. Então quem se dedica a aprender a língua de sinais sabe que está levando junto para casa a possibilidade de aprender a olhar nos olhos para se comunicar. Com certeza. Então isso é fantástico, essa questão da visão. E a segunda coisa é que um aluno meu surdo, há muitos anos atrás, ele estava em casa e ele tinha alguns problemas. E eu falei, fala com Deus sobre isso, né? E ele disse que ajoelhou no quarto dele e começou a conversar com Deus em língua de sinais, né? Pedir para o universo, enfim, olha, não sei o quê. E falando em língua de sinais, e a mãe dele, sem perceber que ele estava no quarto, foi lá e apagou a luz do quarto. E ele disse que começou a continuar conversando, de repente ele parou. No dia seguinte ele veio me perguntar, Júnior, aconteceu isso? E a minha mãe apagou a luz, eu estava falando em língua de sinais com Deus. Aí, será que Deus viu a minha oração? Porque estava tudo escuro. Entende a relação dele? De que é preciso ter visão, é preciso enxergar. E ele não tinha noção que de repente Deus pudesse vê-lo, apesar da escuridão daquele quarto, né? Ele continuar falando língua de sinais e Deus ver as mãos dele, por exemplo. Uma coisa que eu tive uma percepção há muito tempo é que o surdo, ele silencia mais. A gente que fala, a gente não para de falar, a gente para de falar na hora que a gente vai dormir. Então ele tem uma questão de internalização, de autoconhecimento muito maior, porque ele pode se silenciar. E quando ele silencia, o que ele tem dentro dele? Só a linguagem do universo. Então ele não ouve uma outra linguagem que não seja a linguagem do universo. Então é diferente. E de se perceber também, né? É diferente. Eu acho que essa escuta interna. Eu acredito que eles sejam muito mais felizes que nós que tagarelamos, porque nós não temos tempo para nada. Né? Eu acho que eles não estão sendo cerceados por muita coisa que a gente ouve desde pequeno. De não pode, não faça, não seja. Com certeza. Que nós ouvimos desde pequenininho, estamos acostumados e eles, pelo menos nisso, estão privados de escutar muita bobagem que existe. Porque eles podem fazer o impossível, né? Ninguém vai falar pra eles que não. Eles não escutam. Que eu acho ótimo, se a gente fizesse essa escuta, né? Como que eu vou te falar? Que a gente separasse o bem do mal, assim, desde criança, muita coisa... Pudesse assimilar só o bem. A gente não sofreria quando a gente é adulto. Olha, certamente os surdos escutam através dos olhos e percebem o mundo de uma maneira completamente distinta da nossa. E aí vale a pena essa troca para a gente aprender um pouco mais com eles. Juninho, quero agradecer você. Obrigado, Anjo. Adorei essa conversa, viu? Obrigado mesmo pela oportunidade. Você fala muito pelos olhos. Gente, a gente tem que conhecer o Juninho pessoalmente, porque ele é uma pessoa muito fofa, muito agradável. Obrigado, Anjo. Obrigado pelo convite. E quero te ensinar uma coisinha rapidinho. Colocou a mão no peito, girou, prazer. Prazer. Me conhecer você. Ai, que lindo. Obrigado. Gratidão. Pessoal, muito obrigada por estar com a gente nesse programa e que vocês tenham uma semana maravilhosa. Beijos iluminados a todos.